Olá, seja muito bem-vindo. Cultura em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre reggae e identidade cultural. Vamos conversar com o historiador e documentarista Roberto Pereira, que tem se dedicado a estudar o fenômeno do reggae no Maranhão e na Jamaica. Temos ainda uma matéria super bacana sobre a requalificação da concha acústica Reinaldo Farai, lá na Lagoa da Agência, aqui em São Luís. Um espaço para encontros e reencontros da cultura maranhense. E claro que não podem faltar as dicas de diversão para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperte os cintos, porque a nave do Cultura em Pauta está decolando! Cultura em Pauta tem o prazer de receber o historiador e documentarista Roberto Pereira. Ele tem se dedicado a pesquisar a construção e afirmação das identidades negras em São Luís e na Jamaica, tendo como fio condutor o reggae. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Roberto, como é que se dá o reggae e de que forma ele contribui nessa construção dessas identidades negras, tanto aqui como na Jamaica? Você que tem visitado a Jamaica e pesquisado também aqui em São Luís. Então, inicialmente queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Essa questão da construção dessas identidades em São Luís e na Jamaica está, digamos, profundamente relacionada com a comunidade negra e periférica, tanto de São Luís quanto na Jamaica. A Jamaica é uma ilha eminentemente negra, 95% da população é conformada por pretos e pardos. Né? Só que até o começo da segunda metade do século XX, a identidade que a Jamaica tinha era como se fosse era de uma ilha britânica, como se fosse uma extensão da Europa no Caribe. Né? Reflexo da colonização ali, né? Reflexo direto da colonização. As elites construíram essa identidade e isso era cultivado não só pelas elites, mas pelo povo jamaicano. E o movimento Rastafari, que surgiu na década de 30, na periferia da Jamaica, no interior, foi crescendo e transmitindo um discurso anticolonialista e de orgulho racial negro. Ele começou a crescer. Nos anos 60 houve uma revolução cultural a partir do surgimento das radiolas jamaicanas, que eram sound systems, e os rastas adentraram nesse mercado fonográfico e das radiolas e começaram a difundir o discurso de orgulho racial a partir da música. Então isso foi crescendo e foi fundamental para transformar a identidade da Jamaica, para fazer com que a população começasse a assumir uma identidade negra. Né? E traçando uma comparação com São Luís, isso aconteceu também a partir da década de 70, quando o reggae chega aqui e começa a crescer a partir da periferia, depois chega aos programas de rádio e essa difusão do reggae fez com que esse discurso de que São Luís era uma ilha Atenas brasileira, que era a identidade que nós tínhamos, Atenas brasileira, cidade fundada por franceses, né, isso começasse a ser desconstruído e se construísse uma nova identidade eminentemente negra de São Luís como a Jamaica brasileira. Né? Então essa transformação identitária se deu a partir do crescimento do reggae a partir da periferia dos anos 70 para cá. Que elementos culturais e até históricos se assemelham e unem o jovem periférico aqui do Maranhão, de São Luís, com a galera lá da Jamaica? Existem muitas, digamos, similaridades entre São Luís e a Jamaica. Primeiro é importante dizer que o reggae, o roots reggae, na Jamaica, na verdade, ele entrou em decadência a partir dos anos 80. Né? Surgiu um novo ritmo chamado dancehall, que é mais agitado, um pouco mais, as letras mais sexualizadas, falando de violência e tal. Então isso começou a crescer muito. Então hoje a Jamaica não tem mais o reggae que nós temos aqui. Né? O lance lá hoje é dancehall, desde os anos 80. Aquele caminho que o pessoal das radiolas antigas fazia para lá na Jamaica, para buscar aqueles discos, se eles forem lá buscar discos lá, ou então o som, não tem mais isso. Aqui, não. O roots. Ainda se produz roots, assim, mas o grande lance da Jamaica hoje é o dancehall. Então, assim, traçando um paralelo entre a Jamaica e São Luís, houve uma semelhança bastante grande. Por exemplo, o lance das radiolas, né? As radiolas, a partir da década de 50, na Jamaica, começaram a crescer bastante e movimentar as festas na periferia da Jamaica.
né? A partir desse crescimento, as radiolas cresceram tanto que chegaram, os donos das radiolas começaram a investir no mercado fonográfico, a gravar disco, depois a ter produtoras, e isso fez com que o mercado fonográfico jamaicano se desenvolvesse a partir das radiolas, de gravar música. Aí surgiu o ska, surgiu o reggae, o rocksteady. E aqui em São Luís, de forma semelhante, décadas depois, a partir da década de 70, 80, né, começaram a surgir as radiolas também, começou a crescer esse movimento nas periferias de festa, de movimento e tal. E isso fez com que o reggae começasse a ganhar corpo nas periferias e depois se expandir para toda a cidade. Então são processos semelhantes, mas não é uma cópia da Jamaica, que foi um processo independente. O reggae veio para cá, mas as radiolas não surgiram e cresceram por conta de digamos assim, uma imitação do que acontecia na Jamaica. Foram processos paralelos, mas não de imitação, entendeu? A gente vê também, tu acabou de falar aí que lá não se produz mais o roots. Inclusive aqui no Maranhão já se começou a produzir muito reggae, tem muitos artistas maranhenses produzindo reggae. Mas eles têm essa mesma essência das músicas de protesto, das músicas religiosas, que o reggae é muito carregado sobre isso também, esse reggae produzido aqui no Maranhão? Sim, tem. Aqui em São Luís, nos últimos anos, tem surgido uma nova geração que faz reggae, né? E que tem essa conexão com esse discurso que é característico do reggae jamaicano, que é uma música de protesto, né, de denúncia dos problemas sociais e tal. E a Núbia, por exemplo, né, é uma das grandes referências hoje, mas a gente teve a Tribo de Jah também, tem ainda a Tribo de Jah, né, que foi uma banda pioneira, a banda Guetos. Então, é um processo que vem desde os anos 80, se eu não me engano, o surgimento dessas bandas, e que essa nova geração tem dado continuidade de forma bastante boa, né? Nos últimos, a gente conversava até aqui antes, né? Nos últimos tempos a gente tem visto o fechamento das grandes casas de reggae aqui, Jamaica Brasileira, Espaço Aberto. Além de ser espaços de dança, eles eram um espaço de convivência também, de troca de ideias, né? Qual o impacto disso no movimento reggae, o fechamento dessas casas? O reggae nos últimos anos tem, como tudo, né, tem passado por transformações, né? Então eu acredito que o grande boom do reggae aqui no Maranhão foi nos anos 90, porque a gente teve a vinda de diversos cantores jamaicanos, festivais, as grandes radiolas tocando na cidade inteira. Então foi, digamos assim, um auge, né? E nos últimos anos houve uma certa transformação. As radiolas, por exemplo, pararam de tocar aqui pelo entorno da cidade, pelo menos diminuíram, né? A gente quase não vê, só quando tem alguma festa programada e tal. Só que é um processo de transformação, não de decadência, né? Mas nos últimos anos, se tem percebido, inclusive é uma questão que a gente está discutindo hoje, né? Um processo de transformação geracional, né? Eu fiz uma pesquisa que foi publicada na Folha de São Paulo, e essa pesquisa constatou que quem está garantindo a presença massiva que ainda existe hoje no reggae em São Luís é um público de 30, 40, 50 anos para cima. A pesquisa constatou que a juventude ela tem perdido o interesse pelo reggae, né? Então, a massa regueira envelheceu, né? Envelheceu, e a juventude não tem, de certa forma, acompanhado o desenvolvimento do reggae. A gente percebe que existem jovens, claro, no reggae, só que isso é um percentual bastante pequeno. E a pesquisa constatou que, semelhante ao que acontece no país inteiro, essa juventude está interessada cada vez mais por outros ritmos, como o funk e o trap, né? Então, é um processo de transformação, de mudança natural. E tu acha que esse reggae que é feito só por radiola, falta esse referencial também artístico, né? Uma referência para os jovens, principalmente jovens da periferia, se espelharem também para continuar mantendo, buscando o reggae? O grande lance do reggae foram as radiolas. As radiolas que fizeram sucesso, que marcaram a história do reggae e tal. O lance das bandas foi importante, é importante, só que assim, as pessoas nunca foram muito pro reggae por conta das bandas, né? Foram por conta das radiolas. Então a grande referência, digamos, eram as radiolas, que tinham fã-clube, que tocavam na cidade inteira e tudo mais. E as referências de banda que se tinham eram as bandas jamaicanas, que vinham para cá fazer shows, né? Fizeram muitos shows nos anos 90. Então muitos desses artistas já faleceram.
Existem outros ainda que estão vivos, poucos, né? Mas a questão da referência mesmo aqui, historicamente, foram as radiolas e não as bandas, né? Roberto, agora tu estiveste na Jamaica, fizeste uma pesquisa lá no levantamento, pode estar preparando aí um audiovisual, né? Como é que está a produção, quando é que sai isso aí, em que pé está essa história? Então, eu fui na Jamaica 2 vezes e eu aproveitei para fazer uma série de entrevistas, imagens, né? Por Kingston, principalmente, também Montego Bay. E eu estou desenvolvendo um projeto que é de um longa-metragem discutindo essas semelhanças, essas diferenças também entre São Luís e a Jamaica, particularmente relacionada à questão do reggae, né? Então a gente tem filmado, esses 2 anos eu devo estar voltando agora em agosto para a Jamaica novamente, é um processo que um projeto que está em andamento, a gente está tentando buscar financiamento, não temos ainda financiamento, talvez esse seja o grande problema para não ter saído ainda, né? O filme. Inclusive, tem uma lei que foi aprovada e que precisa ser implementada, chamada Lei Junior Black, já foi aprovada pela Assembleia, e que essa lei, por exemplo, seria importante para incentivar projetos como esse, projetos de filme, projetos de escola de dança, de novos DJs, para incentivar a juventude, por exemplo. Então, o filme está em andamento, não tem previsão para terminar ainda, porque a gente está vendo se consegue financiamento. Esse formato e esse modelo e esse título de Jamaica brasileira, corre o risco da gente perder com esse foi a discussão até do seu texto lá, né, na Folha de São Paulo. A gente corre esse risco de mudar do reggae também, mudar aqui, nesse formato? Isso é uma discussão bastante polêmica. Eu acredito que não corra o risco. São Luís continua sendo a Jamaica brasileira, o reggae é muito forte aqui em São Luís. A gente percebe nas ruas, nos carros passando pelas ruas, a gente tem grandes festivais, nós temos tributos que reúnem milhares de pessoas, então o reggae é muito forte, continua forte, mas a grande questão é que, pelo que parece, nós estamos atravessando uma mudança geracional. Como eu falei antes, as pessoas de 30, 40 e 50 que estão lotando o reggae em São Luís e cultivando o reggae em São Luís. Então, o que a minha pesquisa falou, aí entra essa questão de se continuará a ser a Jamaica brasileira ou não. O que a minha pesquisa apontou é o seguinte, é que existe uma tendência de crescimento de outros ritmos no meio da juventude, particularmente o funk e o trap. Se essa tendência continuar, nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 20, 30 anos. Porque na Jamaica, por exemplo, o reggae era muito forte na década de 70, mas na década de 80 ele entrou em declínio completo. Quer dizer, se isso aconteceu na Jamaica, por que não pode acontecer em São Luís? Na Jamaica brasileira. Exatamente. Então é importante, por exemplo, que as autoridades, já que o Estado reconheceu São Luís como a capital nacional do reggae, como a Jamaica brasileira, já que tem museu e tudo mais, o Estado tem que dar uma atenção para a juventude, no sentido de estimular o interesse da juventude para o reggae. Beleza, Roberto, eu queria te agradecer e sucesso. E quando estiver pronto lá o longa, traz aqui para a gente fazer a divulgação. Tá bom, um prazer, obrigado. Mais Beleza. uma vez. Valeu. O Cultura em Pauta faz uma parada rapidinho. Na volta tem uma matéria sobre as obras de requalificação da concha acústica da Lagoa da Jance, palco de grandes shows. E tem ainda a agenda de diversão para o fim de semana. Segura aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Olha, a concha acústica Reinaldo Farai, na Lagoa da Jance, está ganhando cara nova. O local passou por uma requalificação para garantir modernidade e segurança aos eventos culturais. Os detalhes a gente confere agora. Roda aí! Neste palco, muitos artistas já se apresentaram e uma diversidade de eventos culturais já foram realizados. Com tanta funcionalidade para o Estado, a concha acústica Reinaldo Farai, na Lagoa da Jance, em São Luís, passou por requalificação para permanecer sendo o encontro da cultura maranhense. A modernização foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Governo. O espaço passou por intervenções na estrutura para potencializar as apresentações de músicos e artistas.
As mudanças foram feitas no palco, camarins, piso, calçadas e nas arquibancadas. O público vai ter mais conforto, as pessoas que se apresentam aqui, elas também vão ter mais conforto, elas vão poder contar com a acessibilidade que nós estamos trabalhando nela, e com isso tudo vai ser uma melhoria muito grande para este equipamento. Nos últimos anos, a Concha Acústica foi palco para a prévia das festas juninas no Maranhão. Neste ano, o início das apresentações culturais que antecedem o São João já tem data marcada e agora se apresentam em um local mais moderno e seguro após as intervenções do governo. Esses grupos já vão estar todos preparados e a gente que é fã e ama a nossa cultura quer ver logo bem mais de perto as nossas atrações do Bumba Boi, Cacuriá, quadrilha, dança portuguesa e outras atividades culturais. Com a requalificação da Concha Acústica, não só a infraestrutura de um importante espaço da capital foi valorizado, como promove o fortalecimento da cultura maranhense, atraindo mais visitantes e turistas para o estado. Contamina todo mundo com esse amor, né? Então as pessoas que vêm, que conhecem com essa divulgação toda que foi feita, né? Uma divulgação toda para que as pessoas viessem para cá para o Maranhão. Isso tem refletido muito financeiramente para o estado. E o fim de semana chegou e com ele, é claro, as dicas de diversão. Leda Lima é quem traz as boas para quem quer curtir o que rola de melhor na cidade. Chega mais, Leda! Olá pessoal, eu sou Leda Lima e essa é a nossa vitrine cultural que chega lotada de programação para esse fim de semana. A sexta-feira começa com a estreia no teatro. O espetáculo Ela Não Morre no Final, dirigida pela atriz Jéssica Montes e com coreografia de Taíla Menezes, é apresentada hoje, sábado, no palco do Teatro João do Vale, às 7 da noite. A produção utiliza teatro, dança, música e poesia para refletir sobre a ausência de finais felizes em histórias de amor entre mulheres nas narrativas. O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e tem entrada gratuita. Detalhe, você precisa retirar seu ingresso com antecedência, ok? Não perca de jeito nenhum. Cada folha que cair, cada nuvem que... Nessa sexta também tem Sarau do Mará, no Tebas Café, na Rua Ribeirão, centro da cidade. A programação começa por lá a partir das 7 da noite, não perde de jeito nenhum. Ainda na sexta, o cantor Wilson Zara se apresenta no Miolo Bar, na Litorânea, trazendo o melhor da música brasileira e internacional. O show começa às 8 da noite e vai ser massa demais. Os cantores e compositores Gerude e João Gerude fazem show histórico em São Luís neste sábado. Estrela no Chão, título do show, que acontece no Miolo Bar, na Litorânea, a partir das 8 da noite, com uma seleção musical clássicos dos artistas e participações especiais. Todo mundo convidado. Vambora! Neste sábado tem mega ensaio do Boi da Maioba no estacionamento do Rio Anil a partir das 7 da noite até o dia amanhecer. Leve sua matraca e divirta-se muito. Mais ensaios de boi neste sábado, agora na sede do Boi Pirilampo, na Coab, dando sequência à 25ª edição dos ensaios itinerantes. Apresentações de fantásticos grupos juninos farão a festa por lá. A partir das 7 da noite, eles mandaram convidar todo mundo.
Vocês já sentiram o clima de São João, né? Pois é isso aí, minha gente. Agora vem mais uma divindade do São João, o Boi de Maracanã, que realiza seu penúltimo ensaio antes da grande abertura da maior festa popular do Nordeste. O encontro é neste sábado, às 9 da noite. O Batalhão Ouro faz ensaio até o dia amanhecer também, na sua sede no Maracanã. Começando com aquela cerestinha boa para já ir esquentando e depois muita matraca, brilho e alegria. Então já organiza tudo, arruma tua agenda e vem ensaiar boi para São João. E no domingo, a Casa das Minas GG do Maranhão convida toda a comunidade para a grande festa do Divino Espírito Santo. Vai ser o dia inteiro de programação, começando às 6 da manhã com a alvorada ao pé do mastro e seguindo todo domingo. A festa vai ser grande. O Templo Histórico do Tambor de Minas fica na rua de São Pantaleão, no centro de São Luís. Uma festa cheia de religiosidade, fé e cultura maranhense. A gente encerra nossa vitrine de hoje ao som do novo remix da música Lençóis, da cantora maranhense Ana Torres, que reside hoje na França, levando nossa cultura além fronteiras. Bom final de semana, galera! A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui na TV Assembleia do Maranhão. Beijo grande, fui! O Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Assembleia MA. Cultura em Pauta volta na próxima semana. Até lá!